Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 16 de maio. Hoje então a gente vai dar sequência ao nosso plano bíblico. Então todo dia a gente lê 2 capítulos, 3 capítulos para a gente ir aprendendo mais a palavra de Deus de uma forma um pouco mais rápida. Claro que o ideal é você pegar cada parte e meditar, mas nesse método a gente vai ler o Novo Testamento, depois no final a gente pode retomar novamente, lendo com mais calma. Mas o intuito é a gente já ter aquele primeiro contato com a palavra de Deus, para a gente ir se formando pela palavra. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai no Senhor nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem Espírito Santo, vem nos instruir, vem abrir nossa mente, para que a gente possa aprender mais a palavra de Deus. Amém. Então, lá no capítulo 3, hoje a gente vai ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Então, lá na página 1324, vai dizer assim, ó: Noutra vez, entrou ele na sinagoga, e achava-se ali um homem que tinha mão seca. Ora, estavam-no observando se o curaria no dia de sábado, para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca: Vem para o meio. Então lhes pergunta: É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, relanceando um olhar indignado sobre eles, e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: Estende tua mão. Ele estendeu-a, e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de perder. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. Seguia-o uma grande multidão, vinda da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão, ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Agora no versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficarem em sua companhia. Ele os enviaria a pregar, com poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Agora versículo 20. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: Ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possuído de Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-o convocado, dizia-lhes em parábolas: Como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar.
E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender. E então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito, ele tem um espírito imundo. Versículo 31. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. E ele respondeu-lhes, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Cabe ressaltar aqui, gente, que nessa parte aqui que Maria e os irmãos vão ao encontro de Jesus, ele não está desprezando Maria. E quando fala irmãos aqui, é porque lá naquela época não existia palavra para designar parentes próximos, né, primos, né? Então usava irmãos também para primos próximos. E Jesus não está desprezando Maria, pelo contrário. De uma forma catequética e pedagógica, ele quis mostrar que aquele que faz a vontade de Deus é irmão dele e a mãe dele. E Maria, como ninguém, fez a vontade de Deus. Então Maria Santíssima, sim, ela é digna dessas palavras de Cristo, porque ela fez a vontade de Deus. Bom, agora a gente vai no capítulo 4, onde começa, em Marcos já começa as parábolas do reino. Então vamos lá. O semeador. Jesus pôs-se novamente a ensinar, à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar numa barca, no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia, e ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina, ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas, assim que o sol despontou, queimou-se, e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Eles cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa, e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60, e outro 100. E dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes, a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou, não entendeis essa parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem. Vem Satanás tirar a palavra nele semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si.
são inconstantes, e assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, cobiças, as múltiplas cobiças, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Agora a parábola da lâmpada. Dizia-lhes ainda: traz-se porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candeeiro? Porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele prosseguiu: atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, se lhe tirará até o que tem. Agora a parábola do grão o grão que germina sozinho. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele perceber, pois a terra por si mesma produz. Primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Agora a palavra do grão de mostarda. Dizia ele: a quem compararei o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que é semeado. É a menor de todas as sementes, mas, depois de semeado, cresce, torna-se maior do que todas as hortaliças, e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Agora o versículo 35 vai falar da tempestade acalmada. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta, e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. E Jesus se achava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento, e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.